Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos querer conversar sobre o tema Conhecer a Deus, o maior privilégio da vida. Sim, esse é com certeza o maior privilégio que o homem pode ter em toda a sua existência, e nós vamos entender por quê. Fica comigo, porque nós temos muito que aprender hoje. Vamos que vamos à nossa lição. Em breve, muito em breve, meus queridos, nós vamos poder ter um chip no cérebro que nos conectará diretamente à internet. O que isso significa? Significa dizer que nós vamos ter um conhecimento infinito. Nós vamos ser tipo enciclopédias ambulantes. Imagina só como é que é sedutor esse negócio. Se você tem um chip no seu cérebro que o conecta diretamente à internet, e com a força do pensamento você vai poder acessar qualquer tipo de informação. Você vai poder acessar sua conta bancária, você vai poder acessar as redes sociais, conversar com seus amigos em qualquer tempo, e tudo pela força do pensamento. Esse chip fará essa grande maravilha na humanidade. Será que é maravilha mesmo? Bem, nós estamos aprendendo aqui que, apesar de toda essa tecnologia, de todo esse avanço, de todas as possibilidades que esse implante pode provocar no ser humano, tal tecnologia não poderá jamais nos oferecer aquilo que é mais valioso. E o que será que é mais valioso do que o conhecimento, do que a cultura humana, do que a possibilidade agora sem fronteiras de você poder se comunicar a qualquer momento com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo? Olha só como é sedutor. Porém, eu volto a dizer, isso tudo não poderá nos dar aquilo que é mais valioso. O que é mais valioso? O verdadeiro conhecimento de Deus. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, poderá nos conectar, e nem tampouco terá capacidade de nos fazer conhecer esse Deus que só é conhecido através do nosso espírito, com o espírito dele. O profeta Jeremias, capítulo 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Olha, o homem pode se gabar de muitas coisas, e essas coisas que o homem pode se vangloriar, todas elas são reprováveis diante de Deus. Mas eis aqui uma coisa pela qual o Senhor está dizendo que, se nós nos gloriarmos, essa gloriação será bem-vinda, será bendita, será abençoada. Qual é essa vanglória que nós podemos ter? De conhecermos a Deus. Agora a grande pergunta é: como podemos conhecer a Deus? Eis a questão. Primeiro, nós podemos conhecer a Deus por meio das suas obras, o que nós chamamos de revelação na criação. Meus queridos, Deus se revela ao homem através da sua criação. Quando nós damos uma olhada para a complexidade de todo o universo criado, de toda a beleza que há em nossa volta, nós não podemos duvidar que houve um arquiteto que planejou tudo isso de maneira inteligente para que nós pudéssemos desfrutar de todas essas maravilhas. Olha só o que diz o Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sim, quando nós olhamos para a grande beleza do sol, nós olhamos para as montanhas, os rios, os mares, nós estamos olhando para os pássaros, a lua e as estrelas, nós nos encantamos, nós ficamos realmente de queixo caído diante de tanta maravilha, e nós devemos admitir o seguinte: tudo isso é obra do Todo-Poderoso. Sim, meus queridos, a criação é, sem sombra de dúvida, é um livro aberto diante de nós, que testemunha sobre o poder e a sabedoria do Criador. Mas além da natureza, nós também podemos conhecer a Deus por meio da sua própria palavra, que nós chamamos de revelação escrita. Aqui na palavra de Deus nós podemos conhecer de uma maneira muito mais particularizada. Se queremos conhecer a Deus de verdade, precisamos mergulhar nas Escrituras, pois é ali que ele se deu a conhecer de maneira clara e detalhada. Sim, através das Escrituras Sagradas é que nós podemos conhecer o caráter de Deus, nós podemos conhecer a santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e por aí em diante. Olha só para esse exemplo: Moisés no Monte Sinai ouviu Deus declarar lá em Êxodo 34: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor.
E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Olha só que nós estamos conhecendo Deus agora na sua intimidade, na sua particularidade, nos seus atributos pessoais. Nós estamos falando de um Deus que é fiel, um Deus que é cheio de amor, Deus de misericórdia e por aí vai. Nós só temos condições de conhecer Deus assim, nessa maneira mais particularizada, através da sua revelação para nós. Se Deus não tivesse revelado a nós por meio das Sagradas Escrituras, nunca que nós poderíamos, com o nosso intelecto tão resumido, tão limitado, conhecer esse Deus tão grande, tão vasto, tão inalcançável aos nossos olhos e aos nossos entendimentos, novamente repito, tão limitado. Lá em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus Cristo diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui ele está falando para os saduceus. Acontece que os saduceus, uma classe religiosa, uma divisão ali do judaísmo, fariseus e saduceus, e os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus Cristo disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras dizem claramente que haverá a ressurreição dos mortos, e também vocês desconsideram o poder de Deus, porque Deus tem poder sim de fazer ressuscitar um corpo morto, e Jesus Cristo mostrou isso com a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, quando era improvável, impossível a medicina fazer tal coisa, Jesus então demonstra esse grande poder para mostrar a todos que de fato as Escrituras dizem que haverá uma ressurreição e que Cristo tem o poder para ressuscitar mortos, e por isso mesmo ele haveria de dar o exemplo quando ele mesmo ressuscitaria a si mesmo no terceiro dia após o seu sepultamento. E ficou então claro para que aquelas pessoas que estavam ali em volta, que Jesus Cristo de fato é a ressurreição e a vida, e ele pode sim ressuscitar aqueles que creem nele. E quando no período da ressurreição de Lázaro, o seu amigo, ele disse mesmo para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Esperança para nós que seguimos a Cristo. Bem, meus queridos, vocês querem ouvir a voz de Deus? Então leiam as Escrituras, sim, porque é dito que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Vocês querem entender o coração do Todo-Poderoso? Então estudem a palavra de Deus. Ali Deus nos revela seu caráter, Ele revela também para nós os seus propósitos e, sobretudo, sua vontade para nós. Como poderíamos conhecer a vontade de Deus, o caráter de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas, se nós não tivéssemos uma revelação tão detalhada quanto está nas Escrituras Sagradas? Sim, por isso que muitos têm dito sobre a própria palavra de Deus, que é o maior tesouro que a humanidade pode ter recebido de Deus, depois do seu Filho, é claro. Agora tudo começa exatamente nesse ponto: conhecer a Deus por meio de Cristo. Cristo é a revelação perfeita do Pai. Sem Jesus Cristo, não teríamos como ir ao Pai. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém viu ao Pai senão por mim. Quando perguntaram a Jesus, disseram assim: mostra-nos o Pai. E ele disse assim: olha, Felipe, todo o tempo eu estou contigo, vocês ainda estão perguntando: mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha aí o versículo que eu acabei de mencionar para vocês, João 14:9, quem vê a mim vê o Pai. Ele chorou pela morte de Lázaro, revelou-nos o coração sensível de Deus, e quando ele se entregou na cruz, mostrou-nos a justiça e o amor de Deus em sua plenitude. Então nós podemos entender que esse Deus é amor, que esse Deus tem sentimentos. Sim, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se aborrece, Deus se ira contra o pecado. Nós podemos ver também que Deus é um Deus longânimo, é um Deus de misericórdia. Quando Jesus chora, está dizendo que esses sentimentos é proveniente do Pai, e eles são legítimos. Quando nós choramos porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Agora, quando ele se entrega lá na cruz, veja só o que nós estamos encontrando: a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram ali. A justiça de Deus, porque Deus, sendo justo e santo, ele tem que punir o pecado. Mas também, de imediato, nós entendemos que lá na cruz o amor de Deus está escancarado, está estampado diante dos nossos olhos. Por quê? Porque Cristo morre
por causa dos nossos pecados, em lugar dos pecadores. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego por amor de vocês. E quando Jesus tocou os leprosos, curou os cegos e ressuscitou os mortos, ele nos mostrou a compaixão e o poder de Deus. Sim, o leproso não tinha absolutamente nenhum remédio nessa terra, nenhuma esperança, mas Jesus vai lá e toca, o puro toca o impuro, e imediatamente o impuro se torna puro, porque a pureza de Cristo, ele cobre todo tipo de impureza. Ele, quando ressuscitou os cegos, ele disse que os nossos olhos seriam abertos para que nós pudéssemos ver a glória de Deus, para que nós pudéssemos ver Deus na criação, no ser humano, na sua palavra, na nossa própria experiência. Sim, quando nós temos os nossos corações tocados pelo poder do Espírito Santo e que nós nos entregamos a Cristo, é claro que nossos olhos espirituais são abertos e nós podemos ver a Deus. Então, quem deseja conhecer o coração de Deus precisa olhar para o Calvário, onde o amor divino foi derramado em sangue para a salvação dos pecadores. Então, conhecer a Deus em Cristo Jesus, eu posso garantir, é a chave para toda a vida cristã. Sem Jesus Cristo, não podemos chegar ao Pai. Sem nos entregarmos a Cristo, não podemos ter um relacionamento com o Pai. Sem Jesus Cristo, não seremos habitados pelo Espírito Santo, não teremos a mente de Cristo, não seremos iluminados, não compreenderemos absolutamente nada nas Sagradas Escrituras. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e você quer, de fato, conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, então entregue-se primeiramente a Cristo. O Espírito Santo em seguida vai selá-lo, vai habitar em você e imediatamente você vai compreender todas as maravilhas e mistérios do reino de Deus. Mas quarto, nós também podemos conhecer a Deus por meio da comunhão diária. Isso significa que nós temos uma jornada de vida. Sim, conhecer a Deus não é só uma coisa momentânea, não é só um evento único, mas uma jornada de vida. Conhecemos a Deus por meio da nossa comunhão diária, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós fazemos qualquer voto a Deus, quando nós jejuamos, quando nós estamos quebrantados diante do Senhor. E é claro que no dia a dia nós vemos Deus de várias maneiras. Deus nos dá livramento, Deus coloca o alimento na nossa mesa, Deus muitas vezes nos guarda, nos livra de males que nós nem percebemos. Olhe para o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele buscava o Senhor incessantemente. Deus para Davi não era apenas uma ideia, mas como uma presença viva em sua vida. Sim, para Davi, de fato, Deus era real. Nos Salmos nós vemos Davi orando, louvando, chorando e alegrando-se diante de Deus. Quando ele escreve o Salmo 23, ele está falando de um relacionamento belíssimo que ele tem com o Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é relacionamento. Para Davi, repito, Deus não era apenas uma ideia. Davi não conheceu a Deus apenas da leitura seca, morta e sem vida. Não, Davi ele tinha uma experiência de andar com Deus. Experiência de livramento, experiência de ser escolhido e ungido como rei de Israel, experiência de que os inimigos de Davi cairiam porque Deus estava com Davi. É esse tipo de relacionamento que eu proponho para você, meu querido, minha querida. A cada dia nós podemos sim desfrutar de Deus, que Deus não seja apenas uma ideia, que Deus não seja apenas um título de uma matéria que você vai estudar. Que Deus seja seu companheiro, seu amigo, seu confidente. É isso que está proposto no conhecimento de Deus. Por isso que é o maior privilégio do homem na terra, é conhecer a esse Deus. Não só de ouvir falar, repito, mas de andar com Ele, de poder dizer sim, Deus está comigo.
E quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, será que nós estamos dispostos a buscar o Senhor todos os dias, em oração, em meditação na sua palavra, confessando os nossos pecados, para que nós possamos nos tornar semelhantes a Cristo, para que nós possamos nos tornar cada vez mais e mais parecido com o Filho de Deus? Sim, porque a proposta é que nós também em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Shalom, até a próxima oportunidade, que Deus continue te abençoando.